O governo já consolidou as contas públicas e está divulgando os resultados. A mídia está comemorando o fato de que o governo esperava ter um déficit, chamado déficit primário, que não considera juros, de 159 bilhões de reais e conseguiu um déficit menor de 110 bilhões de reais. E aí estão comemorando. O governo ficou abaixo do déficit. Só que eles não mencionam que o déficit do setor público não foi 110 bilhões de reais. Esse é um déficit sem considerar os juros. Considerando os juros, ele vai para cima de 500 bilhões de reais. E é isso que mexe com a dívida do país. Porque se faltam 500 bilhões de reais, a dívida sobe 500 bilhões de reais. Fato é que o governo está comemorando isso, a mídia está elogiando o governo, mas a população não sente diferença. Nas finanças públicas, não só olhar a despesa, como essa equipe econômica faz, mas olhar receitas, despesas e juros. São três coisas. Olhar uma só é enganar. Por que reduziu de 159 bilhões esse déficit primário para 110? Principalmente porque depois de agosto começou a aumentar a arrecadação. A arrecadação no governo federal, nos últimos 3 anos, 2015, 2016, 2017, por causa da crise, por causa da recessão, o governo federal perdeu 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Ele está sempre falando em déficit de 159 bilhões de reais por ano. Tanto para esse ano que passou, que foi menos, como para esse ano que nós estamos, também estão falando dos 159 bilhões. Ora, mesmo que fosse 159 nesse ano, no ano passado, e no ano anterior, nós estamos falando de menos do que, nesses 3 anos, 500 bilhões de déficit primário. Mas só a perda de arrecadação, como eu falei, representou 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Portanto, mais do dobro desse déficit que eles costumam falar. Se você quiser ter finanças públicas com equilíbrio, gastando aquilo que arrecada, você tem que ter crescimento econômico. Porque é através do crescimento econômico que as receitas chegam tanto ao governo federal quanto aos governos estaduais e municipais. Sem crescimento econômico, acontece isso que está acontecendo em alguns estados e no próprio governo federal, que faltam recursos. Porque as despesas, elas continuam crescendo. Não é porque o governo é isso ou aquilo, porque tem necessidades de crescer. Crescem historicamente, não é só no Brasil, qualquer lugar do mundo. O importante é não perder a receita. E a receita cresce se tem crescimento econômico. Então, qualquer política que procure desenvolver o país com crescimento econômico é a política que atende à questão fiscal. É a política que ajuda você a ter equilíbrio nas contas públicas. E uma outra grande falha desse governo é com relação à questão dos juros. Como é um governo de banqueiros, ele não ataca a questão dos juros como deve ser atacada, porque ele mantém uma diferença entre a taxa de juros Selic, que é essa que ele arbitra a cada mês e meio, e a inflação. Ele mantém uma diferença sempre de 3, 4, 5 pontos em relação à inflação. A inflação baixou não por mérito do governo, mas de São Pedro, porque teve no ano passado uma super safra, um recorde de safra, e quando você tem um recorde de safra,
a inflação de alimentos diminui. E com ela, como ela pesa no índice, ela carrega todo o resto. E aí foi possível o Banco Central reduzir os juros. Mas reduziu pouco. Ele tinha que reduzir até o nível da inflação. Não sou eu que defendo essa ideia. São todos os bancos centrais do mundo todo. Os bancos centrais regulam a sua taxa básica ao nível da inflação. Isso desde a crise de 2008. Esse governo só atacou a questão da despesa e um pouquinho apenas a questão dos juros, porque fez o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, devolver cerca de 170 bilhões de reais que foram passados para ele pelo Tesouro Nacional, onerando a questão fiscal, e ele devolveu. E ao devolver, ajudou a reduzir um pouco essa conta de juros. Também reduziu a Selic, isso também ajudou, mas ele mantém um excesso de reservas internacionais em dólar que custam os olhos da cara do país. Só essas reservas têm um peso da ordem de 200 bilhões de reais em juros, porque essas reservas são oneradas pela taxa de juros Selic e são aplicadas em títulos do Tesouro Americano que não rendem praticamente nada. Manter reservas além daquilo que é recomendado pelo próprio Banco Mundial, que seria manter reservas da ordem de 200 bilhões de dólares, é o que está causando, você está carregando desnecessariamente 200 bilhões de reais todo ano, que é muito mais do que esse que eles falam que eles estão querendo segurar em 159 bilhões de reais esse ano. Venda o excesso dessas reservas, não as reservas, deixa ainda 200 bilhões de dólares de reserva. Foi com esse montante de 200 bilhões de dólares que nós atravessamos a pior crise do capitalismo em 2008. Sem problema nenhum, não houve nenhum ataque ao real. Então, vale considerar outras alternativas para reduzir essa conta de juros, que se aproxima de R$500 bilhão de reais. São juros, são valores desperdiçados, que a mídia pouco fala, porque não interessa mexer com os bancos, que são os grandes beneficiários desses 500 bilhões de reais. Vamos estar bem atentos com essa discussão pública da questão das finanças públicas, essa questão de acabar com o déficit nas contas públicas, para que a gente possa usar os recursos em maior intensidade para a educação, para a saúde, para a segurança pública. É isso que o futuro candidato à presidência da República tem que discutir abertamente na sociedade para evitar que a gente continue patinando sem sair do lugar. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.